No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre o tema 219 da TNU. Qual foi a questão que foi levada a julgamento? Saber se é possível o cômputo do tempo de serviço rural daquele que tenha menos de 12 anos de idade, na época em que se pretende obter o benefício. Né? Qual foi a tese que foi firmada? É que é possível o cômputo desse tempo exercido por pessoa com idade inferior a 12 anos na época da prestação do labor campesino. E o que a gente precisa aprender para compreender este tema? Bom, o artigo 7º, artigo 33 da nossa Constituição Federal, ela proíbe trabalho infantil, tá? Isso significa que, como regra, o trabalho ele não é permitido para aqueles que têm menos de 16 anos, exceto no caso daqueles que tenham o contrato de menor aprendiz a partir dos 14 anos, tá? Lá no direito do trabalho, a gente aprende que existe a diferença entre três tipos de trabalho. Na verdade, são quatro. Né? O quarto tipo, né, é o trabalho lícito. Esse está tudo ok. Mas naqueles em que há problemas, nós temos o trabalho irregular, temos o trabalho ilícito e temos o trabalho proibido. Bom, o trabalho irregular é aquele que está violando alguma norma legal ou administrativa e, portanto, ele está irregular. Então, imagine um contrato de trabalho em que a pessoa não está tendo ali o seu intervalo intra-jornada. É um trabalho que está se dando de maneira irregular. Ou um empregado que está trabalhando sem a carteira assinada. É um tipo de trabalho irregular. O trabalho ilícito, por sua vez, é aquele em que a própria atividade exercida ela é uma atividade ilícita. Por exemplo, a pessoa que trabalha com tráfico de drogas é uma atividade que é com um trabalho que é considerado ilícito pela nossa legislação. E no caso do trabalho proibido, nós temos uma situação em que a atividade é lícita, mas a pessoa que exerce o trabalho está proibida de exercê-lo em razão de alguma determinação legal ou constitucional. Então, nós estamos diante de uma situação de trabalho proibido. A própria Constituição estabelece as balizas. Bom, aquele que tem menos de 16 anos não deve trabalhar, tá? O trabalho infantil. A partir dos 14, há uma exceção, que é no caso específico de jovem aprendiz. Tá? E aí, o que vinha acontecendo nos casos em que se buscava benefícios previdenciários, em que se tentava computar períodos de labor anteriores aos 12 anos de idade. Em muitos casos, esses benefícios vinham sendo indeferidos, tanto no âmbito do INSS quanto no âmbito do Poder Judiciário, sob o argumento de que a atividade campesina, né, o trabalho rural do segurado especial, seja ele como pescador, seja ele ali como um lavrador, nesse caso específico, me parece que dedicou-se o texto muito mais à situação do lavrador, mas isso também pode se estender à situação do pescador. Entendia-se que essas pessoas, pela sua tenra idade, não tinham condições de exercer esse labor, já que é um trabalho árduo, debaixo do sol, trabalho difícil, e que, portanto, essas crianças, né, por ter menos de 12, são nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de 12 é adolescente, menos de 12 é criança. Essas crianças, elas não teriam compleição física, condições, né, biológicas mesmo, de exercer esse trabalho. E aí os benefícios vinham sendo indeferidos. Esse caso, evidentemente, por toda a complexidade e conflito de direitos humanos, de direitos fundamentais que ensejou, acabou gerando diversas decisões distintas, inclusive no âmbito de turmas recursais diferentes no país, e isso ensejou um pedido de uniformização que foi levado até a Turma Nacional de Uniformização. E aí criou-se o tema 219 para debater esta questão. E aí, a que conclusões e com que fundamentos a turma chegou e decidiu? Bom, a primeira compreensão é que a norma que está estabelecida no artigo 7º, inciso 33 da nossa Constituição, ela é uma norma de natureza protetiva.
Então, a ideia dos direitos fundamentais é proteger o indivíduo, né, o cidadão, a pessoa natural, de violações dos seus direitos. De maneira nenhuma, o objetivo de uma norma constitucional é prejudicar esta pessoa. Nós sabemos, porém, que o nosso país, infelizmente, ostenta estatísticas altas de trabalho infantil, inclusive com alguns discursos públicos recentes que vêm tentando enfraquecer o combate ao trabalho infantil, como se trabalhar na infância não fosse prejudicial ao desenvolvimento da criança e do adolescente, o que está mais do que comprovado pela perspectiva científica. Mas nós sabemos que a realidade é uma coisa e a norma é outra. Em tantos casos, a norma é violada, muitas vezes pelas próprias dificuldades apresentadas na realidade. Então, no campo, nos rincões, no interior, no Brasil profundo, muitas vezes você vai encontrar famílias em que os filhos, desde já muito crianças, atuam nessas atividades do campo, constituindo, né, aquilo que a Lei 8.213 vai falar da economia, o regime de economia familiar, que é aquele regime de subsistência. Pois bem, então, invocando inclusive um precedente do Supremo, um recurso extraordinário 1.225.475, o relator do tema 219 entendeu que seria uma dupla punição para aquela pessoa. Isso porque ela teve o seu direito à infância violado quando, por circunstâncias familiares, por circunstâncias sociais, ela foi obrigada a trabalhar antes do tempo. E aí, quando ela vai buscar a proteção previdenciária, novamente este direito ele vem ser violado, porque ela de fato trabalhou. Uma vez comprovado que ela de fato trabalhou, não se pode aplicar uma norma que é protetiva de uma maneira punitiva àquele segurado. Então, dessa perspectiva do argumento da compleição, o que o relator pontuou? Que o aspecto da compleição física ele não é universal. Você vai ter crianças, adolescentes, que em uma idade pequena, às vezes ali com 10, com 11 anos, já cresceram bastante. E, portanto, não é algo que se possa abstratamente definir e dizer que a partir de X idade não existe compleição, porque é algo que é variável, é algo do caso a caso e precisa ser avaliado no caso concreto. Se realmente havia condições de vigor físico para o exercício daquela atividade, assim como também a própria comprovação do labor também necessita de prova e de análise no caso concreto. Tá? Então, a TNU também vai invocar alguns precedentes do STJ, dizendo que não é possível fixar a idade mínima abstrata para cômputo de trabalho rural infantil, cabendo, em primeiro momento, no âmbito administrativo, ao INSS fazer essa análise, em um segundo momento, caso levado a juízo, cabe também ao julgador fazer essa análise caso a caso. Eu ainda acrescento, isso não consta no voto e nem na discussão, mas eu ainda acrescento que não apenas a questão do vigor físico não é um impeditivo, como existem outras atividades dentro do labor rural que não exigem todo este vigor físico. Por exemplo, o plantio, né, que você vai pegar a semente, inserir no solo, como, por exemplo, a colheita, que vai ser, a depender do tipo de cultura que se está fazendo, demanda um trabalho menor, e que no contexto de um regime de economia familiar, nem todos precisam executar as mesmas atividades. Então, por exemplo, uma atividade mais pesada, como a limpeza do solo, ela vai ficar com alguém que tenha o vigor físico necessário. E aí alguém que não tem este vigor vai ficar com atividades mais leves. Isso não significa que inexista essa atividade, tá? Então, aqui a conclusão a TNU chegou.
que sim é possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 anos na época da prestação deste labor. O que vai ser importante aqui quanto à aplicação prática deste tema? É o aspecto da prova. Isto é, como demonstrar, como provar que, de fato, este segurado, que está com uma ação pedindo a concessão do seu benefício de aposentadoria, por exemplo, que ele, de fato, cumpriu a carência dentro daquele período. Bom, sabemos que a prova rural, a prova da qualidade de segurado especial, a prova do período de carência rural, ele vai exigir dois elementos: o início de prova material e vai exigir também a complementação, né, com uma prova testemunhal que possa corroborar. E aí, o principal desafio aqui vai ser justamente o início de prova material, tá? Evidentemente que uma criança não terá documentos em seu nome. É muito difícil que uma criança tenha documentos em seu nome, ainda mais se tratando de um contexto rural campesino. Mas existem precedentes no sentido da possibilidade de se admitir como início de prova material os documentos dos pais. Isso por quê? Porque a criança, até por força de lei, ela está ali debaixo do poder familiar do pai e da mãe. Então, em princípio, salvo prova em contrário, tem-se que ambos terão o mesmo domicílio. Então, se você comprova o domicílio da criança ali junto ao pai, junto à mãe, no caso, comprova o domicílio do pai e da mãe, né? E comprova, por início de prova material, documentos, né? Documentos fortes, como uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento de um outro filho, demonstrando que naquela data, ali, naquele período que está se tentando provar, exercia-se atividade rural naquele seio familiar, você vai ter um início de prova material que eventualmente pode ser admitido em juízo. Por que digo eventualmente? Porque essa matéria do início de prova é uma das mais controvertidas dentro do judiciário federal. Então, você não vai encontrar entendimentos tão uniformes quanto ao que se admite ou o que não se admite. Mas é uma linha argumentativa possível. E uma vez trazidos esses documentos, também cabe aí também a necessidade de uma prova testemunhal forte, né, de pessoas que conheciam aquela família, que conviveram naquele período, que possa corroborar esse início de prova material. Agora eu alerto, advirto você, aluno, aluna, para um cuidado, que é cuidado com o absurdo. Nós estamos falando aqui já de crianças. Então, se você quiser dizer que tentar contar um período de aposentadoria de uma criança a partir de 5 anos de idade, de 6 anos de idade, isso não vai ser admitido, porque foge à lógica. Não vai ser admitido porque, por mais que eventualmente tenha acontecido, vai soar falso. Tá? Então, tenha cuidado, porque nós já estamos tratando aqui de uma situação limítrofe, em que a vida laboral se iniciou de maneira prematura. A vida laboral se iniciou de maneira prematura. Então, tome cuidado com isso e pense e reflita na hora de aplicar o tema, mas saiba que ele existe e que ele é importante no âmbito previdenciário. Até a próxima.